Quinta-feira, 5 de setembro. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesta quinta-feira da 22ª semana do tempo comum, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa barca, a que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram um sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho de hoje contém 3 partes em mútua e progressiva conexão: pregação de Jesus à multidão, pesca milagrosa e vocação dos 4 primeiros discípulos. O perfil de Cristo desenha-se primeiro solitariamente sobre um fundo de multidões que escutam ávidas a sua palavra. Nisto coincide o relato de Lucas com o dos outros 2 sinóticos. Mas Lucas acrescenta uma circunstância que vai ser determinante: a pesca milagrosa. Quando Jesus acabou de falar à multidão, a partir do barco de Pedro, diz a este: faze-te ao largo e lançai as redes para pescar. Simão Pedro responde: Mestre, trabalhamos toda a noite e não pescamos nada, mas porque mandas, lançarei as redes. E feito isso, apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Esse dado vem explicar a sua reação positiva e a dos seus contemporâneos ao chamado de Jesus, o jovem mestre, a quem quase não conheciam. A partir de agora serás pescador de homens, disse a Pedro e aos outros. E os 4, deixando tudo, seguiram-no. Eram 2 pares de irmãos, Pedro e André, Tiago e João. Este é o relato de vocação dos 4 primeiros discípulos de Jesus. Nele descobrimos o esquema vocacional que é habitual na Bíblia e que costuma seguir estes passos. Primeiro, estremecimento, assombro e temor reverencial do homem perante o Deus Santo. Afasta-te de mim, Senhor, que sou um pecador, diz Pedro a Jesus. É que o assombro tinha se apoderado dele e dos que estavam com ele, ao ver a quantidade de peixes que tinham pescado. Segundo, missão confiada ao homem por Deus, que é quem tem sempre a iniciativa. Não tenhas medo, a partir de agora serás pescador de homens, diz Jesus a Pedro e seus companheiros. Terceiro, resposta incondicional dos vocacionados ao profetismo, ao discipulado e ao ministério apostólico. Os 4, deixando tudo, barco, rede e famílias, seguiram Jesus imediatamente. Dá-se continuidade entre o chamado feito por Jesus aos seus discípulos e a vocação de todo o cristão na comunidade eclesial. Inicia-se assim a longa série e o estilo do discipulado. Na vida individual de cada um de nós, como na cena evangélica de hoje, há um chamado pessoal de Deus pelo nosso próprio nome à fé e ao seguimento de Cristo. É uma vocação feliz,
Por isso é preciso vivê-la não como uma triste carga, mas como uma missão que ilumina o próprio horizonte, a nossa vida familiar, o nosso mundo de trabalho e a realidade social em que nos movemos. Cristo é a salvação, Jesus é a luz, e aquele que o segue não caminha nas trevas. A página evangélica de hoje apresenta-nos sérias interrogações. Não teremos adormecida ou morta a força original da nossa vocação à fé em Cristo? Não estaremos mergulhados num cristianismo sociológico de tradição e herança familiar, mais que de opção pessoal e consciente pelos valores do reino de Deus? Já desde o começo da Igreja se viu o seguimento de Cristo e o discipulado como experiência totalizante da condição cristã, que brota da resposta vocacional, isto é, da conversão à fé. Mais de 30 vezes se conjuga no Evangelho o verbo seguir Jesus. A vocação cristã à fé e ao batismo é a vocação universal e básica à santidade evangélica mediante o seguimento de Cristo, que se vai especificando nas diversas vocações, estados de vida e carismas que o Espírito reparte como quer dentro do povo de Deus. Apesar de nossos erros e mesquinhez, o Senhor renova-nos o seu amor e seu chamado a todo momento. É sempre tempo de responder generosamente e de recomeçar de novo, cada manhã, o seguimento de Cristo. Por fim, rezemos. Nós te bendizemos, Pai, porque nos chamaste à fé, ao batismo e ao seguimento de Cristo. Ele toma-nos pela mão, pronuncia o nosso nome e confia-nos uma missão: sereis pescadores de homens. Bendito seja, Senhor, porque necessitas de nossas mãos, da nossa voz, da nossa pobreza. Obrigado pela confiança, porque mandas, lançaremos a rede até que transborde de peixes. Pela força da ressurreição de Jesus, liberta-nos do poder do medo e do nada da morte. Tu pronunciaste o teu nome sobre a nossa pequenez, e nós te pertencemos para sempre. Obrigado, Senhor. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.